Cerca de 8% das crianças têm alergia alimentar, de acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Então, leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim e castanhas são alguns dos agentes mais comuns de alergia nos pequenos. E nós vamos falar desse assunto hoje no quadro Filhos. E para falar sobre a alergia alimentar em crianças, aqui comigo está a nutricionista Janine Guimarães. Boa tarde, Janine. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Janine, então vamos lá. Então, como a gente pôde ver ali, 8% das crianças têm alergia alimentar. É muito mais comum do que a gente imagina. Então, é comum, mas ainda é um quadro reversível, né, a alergia. 2 a 3% dessas crianças têm alergia à proteína do leite de vaca. E muito decorre da introdução precoce de tanto leite artificial quanto o leite de vaca, né, a fórmula industrializada ou leite de vaca fluido, né, esse de caixinha. Ambos, quando precocemente a criança tem contato, né, antes dos 6 meses de idade, se ela já desmama precocemente, ela vai ter uma maior possibilidade de ter essa alergia, porque o sistema imunológico e digestivo da criança, até os 6 meses, ele não está preparado para receber outro tipo de alimento. Ele vai maturar, principalmente se essa criança tiver em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Então, até os 6 meses, não é indicado que as mães deem leite de vaca para as crianças? Isso, nenhum tipo de outro alimento, até os 6 meses é o leite materno, é o mais indicado, né? Na impossibilidade da amamentação, é claro, procurar uma fórmula, né, infantil, se for possível, né? Mas o ideal é que essa mulher tenha todo o apoio, tenha todas as informações e principalmente apoio na hora da amamentação, porque não é algo tão simples assim, para que ela possa até os 6 meses ela amamentar, que aí o seu filho vai ter todo o reforço imunológico de substâncias e anticorpos que ele precisa para ter uma maturação do sistema digestivo, do sistema imunológico, e quando ele começar a receber outros alimentos a partir do 6º mês, ele vai estar preparado para ter inclusive uma tolerância aos alimentos como ovo, soja, nozes, castanhas, trigo, que são potencialmente alergênicos. Que são mais comuns a gente vê, né, que as crianças têm alergia. Só que a gente tem que explicar aqui para o pessoal que existe uma diferença entre a alergia do bebê e a intolerância à lactose, que muitas mães confundem isso, né? Então explica pra gente, por favor. Então, a alergia é um processo imunológico, que ele envolve o sistema imunológico. Então, normalmente é uma proteína que o nosso corpo, né, o corpo da criança, ele não está preparado para receber, para aquela criança, aquele alimento não vai fazer bem por conta da proteína. E o que acontece? Essa proteína não é digerida. Quando ela chega no intestino, o nosso intestino, imagina que ele é como se, assim, as células são bem unidas, né? Que é como se estivesse bem fechado aqui os meus dedos. Então, ele tem uma barreira, né, de proteção, uma barreira de seleção para o nutriente que deve entrar e para aquela carga tóxica que não deve entrar. Quando essa proteína que não foi digerida, ela chega aqui, o que ela faz? Abre buracos. E aí essa proteína entra na corrente sanguínea. Quando ela entra na corrente sanguínea, como ela não está digerida, ela deveria entrar aminoácido, que é a parte menor da proteína. Ela chegou como proteína, os anticorpos vão atacar. E isso vai desencadear os sintomas alérgicos, que são refluxo, náuseas, dermatites, né, coceira, tem os sintomas respiratórios, asma, rinite, sibilos, né, aqueles chiados. Quando chega nesse caso, os pais já têm que procurar um médico, exatamente, né? Principalmente nos sintomas respiratórios, que são os mais graves, né? Esses sintomas, os sintomas respiratórios, eles podem levar até a um choque anafilático. Então, é importante já investigar. E, principalmente, se já tiver uma história de alergia na família, né? O pai ou a mãe ou alguém da família próxima tenha, né, algum tipo de alergia. E a intolerância, ela é diferente. A intolerância, no caso, a lactose ela é um açúcar que tem no leite. Então, da mesma forma, lá no nosso intestino, aqui no meio dos dedos, tem a lactase, que é a enzima que digere, né? Existem várias enzimas, mas a que digere a lactose é a lactase. Então, ela fica no meio aqui das vilosidades, né? Aqui como se fossem os meus dedos. Quando a gente não tem, já nasce, são casos raríssimos, quando a criança nasce com deficiência da produção dessa enzima, né? Aí ela não vai tolerar o açúcar, a lactose. Só que o que ela vai ter? Ela vai ter sintomas gastrointestinais, diarreia, vômito, desconforto abdominal, né? Gases. Que são diferentes cólicas. Da alergia. É menos grave, porque como ela não vai levar a ativar o sistema imunológico, então não pode causar esses sintomas que são mais graves, como o choque anafilático. Então, aí tem que retirar também o leite, né? Nesses casos da intolerância, o leite materno tem lactose.
Então, em algumas... Mas é muito raro. A gente atende, eu trabalho na Secretaria de Saúde, a gente atende o programa lá que tem de alergias, intolerâncias alimentares. Em 10 anos, acho que não teve nenhum caso de criança então com intolerância. Difícil. Mas a alergia já tem mais casos, né? Mas a alergia, ela também é muito determinada pela exposição precoce a outros alimentos que a criança não deveria antes dos 6 meses. Que outros alimentos que a gente pode citar aqui? A criança já consome antes dos 6 meses biscoitos, né? Já introduz mesmo frutas, verduras, outros alimentos, o leite, principalmente o leite. Né? E aí quando dá, por exemplo, biscoito, que já tem trigo, que também é potencialmente alergênico, como eu falei, a criança até os 6 meses ela não está com o sistema digestivo preparado para receber. Legal. Janine, tem gente mandando WhatsApp para participar aqui com a gente. A Inês Ribeiro mandou assim: a minha filha tinha vários sintomas de alergia. Eu levei ela em uma especialista e descobri que ela tem alergia a vários alimentos, como todos os derivados de suínos e queijos fortes. Então é muito comum mesmo, como a gente pode ver. É bastante comum. Assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Sempre quando a criança tiver algum sintoma, que começar a introdução da alimentação ou um novo alimento e ela tiver algum sintoma ou tiver uma história na família, levar no especialista para investigar. Porque existe também uma certa moda, né, uma necessidade de consumo. Ah, não, porque daí tem fórmula tal para alergia e aí, né, a indústria quer vender, enfim. Então tem que tomar um certo cuidado porque às vezes, né, levar um especialista mesmo para fazer uma investigação clínica, para fazer os exames laboratoriais para ver se tem. O caso que ela fala da filha dela de alergias múltiplas são casos mais raros ainda, mas eles acontecem, são casos mais graves. Às vezes você tem que excluir praticamente carne vermelha, carne suína, leite, o glúten que tem no trigo, na aveia, na cevada. A restrição é bem Tem que fazer maior. uma restrição maior. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo e ela tem alergia, ela deve continuar com o leite materno. Quem retira os alergênicos da dieta é a mãe. Porque essa proteína que não que não vai ser bem digerida, ela vai passar pelo leite materno, então ela vai ter contato com o bebê. Então você retira, e às vezes quando é alergia múltipla, a gente retira da mãe, assim, todos esses alimentos, né, que a criança está tendo algum sintoma, e aí ela continua amamentando, e depois, quando inicia a alimentação complementar, daí não vai dar leite? Não, você ou não vai dar ovo, por exemplo, que é potencialmente alergênico, você introduz, você vê se tem sintomas, se você vê que ela continua tendo sintomas, você retira, faz a dieta de exclusão, e aí, normalmente, até 1 ano, a criança já tem a tolerância. Sobre o leite ainda, mandaram mais um WhatsApp aqui pra gente, ó, a Lizzie Silva mandou: boa tarde. O meu sobrinho, ele tem 2 meses e toma direto leite de vaca. Isso pode causar alguma coisa nele? Então, o leite de vaca, ele né? tem uma proteína de alto peso molecular, é uma proteína heteróloga, que a gente chama, que é diferente. Então, ela não é uma proteína bem digerida pelo nosso organismo, independente da pessoa ter alergia ou não. O que acontece? Quando a gente indica até 2 anos de idade, o Ministério da Saúde indica até 300 a 500 ml de leite por dia para a criança. Não é necessário mais que isso, porque se ele tiver uma alimentação, né, com leguminosas, verduras, enfim, ele vai ter fonte de cálcio e de outros nutrientes que ele precisa. E o que a consequência disso é que muitas vezes a criança, com 2 anos, ela toma muito leite e aí ela não come os outros alimentos. Ela pode ter anemia, outras deficiências nutricionais, né, ela vai ter carências de nutrientes. Então vai faltar sempre alguma coisinha. E além disso, o leite, por conta dessa proteína, ele aumenta a secreção de muco. Então está relacionado com asma, com rinite, com processos alérgicos das vias respiratórias. Né? Eu sempre peço... Então não é indicado mesmo, né? O leite de vaca... Não precisa tirar, mas assim, é com parcimônia, né? É uma quantidade que não exceder muito na quantidade. Tá certo então, Janine. Muito obrigada pela sua presença, participação aqui e nos ajudar com esses esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada.